Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém, amém, queridos, eu estou muito feliz. Queridos, quero ler um salmo com vocês, queridos, que é o Salmo 133, do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 133, no versículo 1 ao versículo 3. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce pela barba, a barba de Araão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Sim, Deus, nós colocamos a Tua palavra diante do Senhor, Pai. Nós te pedimos, Deus, fala conosco, Senhor. Ministra o nosso coração, Senhor, com relação às Tuas verdades bíblicas, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós temos falado muito sobre o poder da unidade, queridos. A importância dela nas nossas vidas. E esse salmo aponta para isso. Queridos, quem caminha conosco, queridos, desde o início, nesses 5 anos, um dos temas que eu mais bato, queridos, é com relação à unidade. É uma das coisas que eu mais gosto de falar, que eu entendo que é uma chave para a minha e para a sua vida. É algo que nós sempre estamos ministrando, sempre estamos conversando. Tanto nos nossos grupos familiares, queridos, quando reuniões, quando nós vamos conversar, queridos, nós sempre falamos sobre unidade. E esse salmo, queridos, resume isso, queridos. E o interessante, queridos, que esse salmo, ele tem algo que mexe com a gente, queridos. Eu estava em uma reunião de liderança semana passada, e nós fomos ministrados até sobre isso, e eu achei muito interessante, eu guardei esse pensamento, e eu quero compartilhar isso com você, queridos. E eu quero falar também um pouquinho sobre resultados e processos. Repete assim comigo, resultados e processos. Queridos, todos nós queremos resultados, independentemente da área das nossas vidas. Nós buscamos resultados, queridos. Nós amamos os resultados, sim ou não? Nós amamos os resultados, queridos. Só que poucos de nós entram nos processos. Poucos de nós entram nos processos. Nós focamos muitas vezes, queridos, nos resultados. Muitas vezes nós buscamos os resultados. Por isso, queridos, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos várias campanhas. Sim ou não? Nós olhamos, queridos, e vemos pessoas fazendo campanha. A campanha da bênção e da vida para sempre. Vamos fazer uma campanha, pastor. A campanha da bênção e da vida para sempre. Pastor, vamos fazer a campanha da libertação. Pastor, é como uma vacina. Toma uma vacina, resolvo os meus problemas e a minha vida continua. Por quê? Porque buscamos sempre os resultados. E sempre quando nós estabelecemos uma campanha, nós vamos ver igreja lotada, gente chorando, buscando. Por quê? Porque olham o resultado. Queremos, porque queremos os resultados. Só que olha que interessante. Vamos ver o processo aqui. Salmo 133, versículo 1. Foque no versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vamos fazer uma campanha agora? A campanha da morte do eu. 7 quartas-feiras para mim honrar o meu irmão. 6 sextas-feiras para mim morrer para mim mesmo. Eu acho que não vai vir gente na igreja. Por quê? Porque esse é o processo, queridos. Nós queremos o resultado da vida e da bênção de Deus estabelecida sobre nós. Mas qual que é o processo? Qual que é o processo que desencadeia, queridos, o resultado? Você consegue me entender? 7 semanas para você honrar o seu irmão. Aonde você não vem na igreja para ganhar algo, mas você vem para semear a unidade. E exaltar a vida do seu irmão. Ah, pastor. O pastor não entende muito de marketing, pastor. Não vai encher a igreja desse jeito. Tá me entendendo? Quer ver um exemplo, queridos, de resultado e processo? 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 12.
Muitas vezes quando nós falamos de Salomão, queridos, muitas pessoas, até no meio de coaching, têm se falado muito de Salomão. Salomão, o homem mais rico da terra, aquela conversa. No nosso meio a gente olha para Salomão e fala assim, começou bem, mas terminou mal. E a gente fica, queridos, mas nós temos coisas para aprender com a vida de Salomão, sim ou não? Ele escreveu 3 livros, queridos, da Bíblia. 3 livros. Provérbios, grande parte, Eclesiastes e Cantares. Quando ele escreve Cantares, queridos, ele está no auge, assim, um jovem, no auge da sua paixão. Quando ele escreve Provérbios, queridos, ele já é um homem de meia idade, um pouco mais maduro, cheio de conselhos a se lhe dar. E quando ele escreve Eclesiastes, é um senhor, no fim dos seus dias, um ancião, já mais experiente. Consegue me entender? E olha que interessante essa história, queridos. Acompanha comigo lá. 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 12. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça o que você quer, e eu lhe dê. Salomão respondeu, foste muito bondoso com Davi meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente desse povo. Pois quem é capaz de governar esse grande povo? Deus disse a Salomão, visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens, honra, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe darei, lhe serão dados, e lhe darei também riquezas, bens, honra, como nenhum outro rei antes de você, e nenhum rei depois de você terá. Salomão, queridos, estava diante de um grande desafio, queridos, que era reinar sobre o povo de Israel. E Deus aparece para ele, queridos. Deus aparece para esse homem. E era um grande desafio, ele estava substituindo Davi, seu pai, o grande conquistador, o grande rei Davi. Ele substitui, queridos. E Deus aparece uma noite para ele. E olha que interessante no versículo 7, queridos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse, peça o que você quer que eu lhe dê. Queridos, agora imagine, o Criador dos céus e da terra, queridos. Deus é o céu, o grande eu sou, queridos. Aparecendo diante de você, queridos. E perguntando, me pede aí o que você quer. O cara está diante de um grande desafio, queridos. Governar uma nação, ser rei de uma nação, queridos. Deus aparece para ele e pergunta o quê? O que você deseja? O que eu e você pediríamos, queridos? Resultados ou processos? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente desse povo. Pois quem seria capaz de governar esse grande povo? Queridos, Salomão, queridos, ele pede sabedoria e conhecimento. Ele não pede os resultados, ele pede o processo. Me dá sabedoria e me dá conhecimento, porque eu vou entrar no processo. Porque eu vou entrar no processo. Quais são os resultados de um bom reinado? 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11. Presta atenção. Deus disse a Salomão, visto que foi esse o desejo do seu coração, e você não pediu o quê? Riqueza, bens, honra, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual constituí rei. Queridos, você vai reinar sobre uma nação. Você é responsável, queridos. Você precisa cuidar de uma nação inteira. Quantos não pediriam riqueza? Com riquezas nós conseguimos administrar bem. Só que riqueza é resultado, queridos. Quantos não pediriam bens, honra? Queridos, que rei não precisa de honra, do reconhecimento do seu povo, para que não haja mutins no meio do povo, para que pessoas não se levantem para querer tomar o governo. Só que isso é resultado.
Queridos, quantos de nós não pediríamos, mata todos os meus inimigos ao redor, para que eu não tenha problema com essas pragas aí. Mata aquele meu vizinho, aquelas pragas lá que fica me sarneando. Resultado, queridos. Ou que rei não pedia, me dá uma vida longa, para que eu governe bem, me dá longevidade. Só que todos esses aspectos aqui, queridos, são resultados. Esses são os resultados. E muitas vezes, muitos de nós focamos nisso, queridos. Muitas vezes vivemos por isso, pelos resultados, mas nunca entramos no processo. Olhamos, queridos, as nossas redes sociais e queremos os resultados das pessoas. Só que será que estamos dispostos a viver os processos? Será que estamos dispostos a nos envolver com as coisas que elas se envolvem? Consegue me entender? Quando nós olhamos para nós como igreja, queridos, quando falamos que queremos uma igreja viva, vibrante, de eu e você vivermos um avivamento real. Você deseja viver um avivamento real na sua vida? Avivamento de verdade, queridos, um avivamento real, de você ver pessoas se convertendo, queridos, ver índices sociais mudando, pessoas sendo transformadas pela glória de Deus, ver pessoas sendo reavivadas, a obra de Deus queimando no coração de pessoas, olhar para mim e para a sua vida, a gente não se reconhecer, porque o Espírito Santo está fazendo processos rápidos, tão rápidos que nós não nos reconhecemos. Você não quer um avivamento assim? Quando você olha para a Colônia, você olha para São Luís do Purunã, Campo Largo, eu oro por um avivamento, por quê? Porque são acelerações de processos. Quando você olha, as pessoas vão vivendo, a chama de Deus acesa, a oração pegando fogo, gente unida, se amando de verdade, pessoas preocupadas umas com as outras, pessoas se amando, queridos, vivendo para o reino de Deus. Isso é um avivamento. E quando nós olhamos, queridos, nós desejamos esse avivamento real, queridos. Mas nós muitas vezes focamos nesse resultado. Na bênção de Deus sendo estabelecida, focamos no óleo, queridos. Mas o óleo, queridos, preste atenção, o óleo, queridos, ele desce quando nós vivemos uma real unidade. Nós focamos, queridos, nos frutos de um avivamento, queridos. Nós olhamos para aquilo, eu já vivi isso e desejo isso. Mas nós olhamos pessoas convertidas, amando a Jesus, sendo transformadas, restauradas, os processos acontecendo, gente vivendo o evangelho de todo o coração, queridos. Gente que não vive mais para si, mas vive para o reino de Deus. Nós olhamos para esses resultados e nós clamamos e nós queremos. Só que o óleo é desatado pelo quê? Pela unidade, queridos, pelo processo de unidade. O óleo precioso, ele desce por causa do processo de unidade. Fala um amém aí, crente. E unidade, queridos, é um processo. E um processo dolorido. Salmo 133, versículo 1 e 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os... É como o óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce sobre a barba de Araão, e desce a gola das suas vestes. Araão, queridos, é o símbolo do sacerdócio. E existe um óleo precioso que desce sobre ele, que é derramado como resultado do processo de unidade. E esse óleo desce sobre a barba e toca a gola das vestes de Arão. Queridos, eu trouxe uma imagem do sacerdote aqui. Não sei se você consegue reparar ali. Essa é mais ou menos a veste do sacerdote, queridos. Se você olhar no seu peitoral, queridos, o peitoral do sacerdote, queridos, tinha 12 pedras. Eu acho que ali dá para ver um pouquinho, né? Tem 12 pedras, queridos. São 12 pedras, queridos. São 3 colunas, queridos, com 4 linhas de pedra. São 3 colunas com 4 linhas de pedra. Cada uma dessas pedras, queridos, representa uma das tribos de Israel. Das 12 tribos.
Cada uma dessas pedras, queridos, simboliza cada uma dessas tribos. Quando você olha para as tribos de Israel, queridos, elas são totalmente diferentes. Cada uma tem uma função, cada uma tem um jeito, cada uma tem um cheiro. Cada uma dessas tribos, queridos, elas eram completamente diferentes. Com características diferentes. Só que quando essas 12 tribos se uniam, queridos, não tinha quem derrubasse elas. Todas as vezes que as tribos se uniram, queridos, que esse óleo de unidade tocou elas, elas venceram as batalhas. 12 tribos, queridos. Unidade, queridos, não é uniformidade. Não somos e não precisamos ser uniformes. O que é uniforme, queridos? É todo mundo igual, vestindo a mesma roupa, com o mesmo corte de cabelo, com os mesmos trejeitos. Sabe quando você vai numa escola e está todo mundo de uniforme? A veste de Deus para cada um de nós não é uniforme. Não precisamos ser uniforme e nem queremos ser uniforme, queridos. Deus trabalha com múltiplas formas e não com uma forma. De personalidade, queridos, de cultura, de maneira de movimentar, etc. Olha o que Efésios capítulo 3, versículo 10 nos fala. Isso para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. A Bíblia amplificada, eu gosto muito da Bíblia amplificada, olha como que ela fala. Assim agora por meio da igreja a multifaceta da sabedoria de Deus em todos os seus incontáveis aspectos pode agora ser conhecida, revelado o mistério aos governantes e autoridades angelicais nas regiões celestiais. As multifacetas, queridos, a multiforme. Essa palavra multiforme, queridos, passa o slide ali, Vini. A palavra multiforme é essa palavra no grego, queridos, que significa o quê? Muitas variegado. Esse variegado aqui parece que está errado, mas não é. Variegados são muitas cores. Depois você pode pesquisar, eu também não conhecia essa palavra. Marca com uma grande variedade de cores. Multiforme, queridos, a multiforme sabedoria de Deus, queridos, são essas múltiplas cores, várias cores. Quando falamos de igreja local, queridos, cada uma tem a sua cor. Quando nós vamos para um culto de unidade desse, queridos, nós precisamos olhar para o lado e saber que cada igreja tem a sua cor. Cada igreja tem a sua cor, a sua tonalidade. Cada uma tem sua maneira de movimentar. Queridos, eu passei 5 dias semana passada, 4 dias e meio, com pastores de várias regiões do Brasil, queridos. 30 e poucos pastores diferentes, metodista, batista. Tinha até um argentino lá que eu falei que ele amava o Neymar, ele quase me bateu, queridos. Falei, você ama Neymar, Juan? Ele, não, ama o Brasil, não o futebol do Brasil. Ele falava assim para mim, eu falava, você ama o Neymar. Queridos, várias formas, e ele batista, queridos. E nós conversando lá, e de repente a gente entrava nos assuntos, ele falava, não é assim, não. O batista pensa desse jeito. E todo mundo dava risada, queridos. Vários pastores, várias cores de igreja representada, várias maneiras do evangelho. Por isso que eu não entendo quando uma pessoa fala, a igreja do Brasil está corrompida. Queridos, qual que é a estatística? Qual que é a maneira que nós vemos? Toda a igreja, queridos, existe gente trabalhando sério, posso ouvir um amém? Existem pessoas servindo a Deus, queridos, em todos os cantos do mundo. E esse treinamento era do Instituto de Liderança Internacional, queridos, onde eles têm um projeto que se chama History Makers. Nós vamos trazer aqui para a igreja, queridos, nós vamos usar esse material. O Gui teve a oportunidade de fazer o treinamento deles, queridos. É o History Makers, nós vamos trazer para cá, vai ser um tempo especial para nós como igreja, queridos. Nós vamos usar esse material, queridos, como a nossa base de liderança, e eles aplicam esse material no mundo inteiro, queridos. E as estatísticas, queridos, vão te surpreender, queridos. Você vê países muçulmanos com crescimento explosivo do evangelho.
multifacetas de Deus, queridos, múltiplas cores, queridos. Eu olhava para aqueles pastores tudo diferente, falava, Jesus, o Senhor usa cada um de um jeito, cada maluco aqui, e Jesus usando, uma menina, queridos, moça, devia ter 20 e poucos anos, queridos. O pai dela pastor junto, tivemos a oportunidade de orar para ela, está indo para a Croácia, ser missionária. 20 e poucos anos, queridos, entregando sua vida para Jesus, para ir para missões, sem saber o que ia ser dela. O pai dela ali junto, eu me coloquei no lugar do pai dela. E às vezes a gente leva um evangelho de brincadeira, às vezes. É só mais um aspecto da minha vida, não é minha vida completa. Fecha parênteses. Quando falamos de igreja local, nós vemos essas múltiplas formas, queridos. Quando falamos de igreja nós, queridos, igreja local, fechadinha nossa aqui, cada irmão, queridos, tem a sua tonalidade. Cada um tem a sua cor. Estava lá no Ilha, queridos, eu chego no lugar, veio um pastor, queridos, de jovem, de uma igreja grande, a igreja alguns conhecem aqui do pastor Djalma Toledo, líder de jovem dele, olha para mim, bem espontâneo, brincalhão, olha um pastor Jack Chan. Eu olhei pro cara assim, eu falei, vai começar Deus me tratar já, cara. Falei, pronto, faltou. E o cara vinha, pegava, abraçava, querido, e eu falei, tá bom, Deus, tá me tratando. E o cara falava e tirava sarro, e conversava, falava alto, contava piada, todo mundo concentrado, o cara levantava, saía contando piada, se movimentava, e eu olhando, meu Deus, trata, Deus, deixa. E eu pensando, de repente ele começa a contar a história dele, falando, sabe quando você está num lugar que só um fala? Eu olhando assim, mas deu um monólogo, para mim é estranho, né? E achando diferente aquilo. De repente o Espírito Santo me acorda de manhã cedo, falou, chama ele no canto e fala isso e isso para ele, libera essa palavra sobre a vida dele. E eu falei, mas daquele mesmo, tem certeza? Ele falou, daquele mesmo, tenho certeza. Chamei ele no canto, falei, o negócio é o seguinte, Deus vai te levantar, vai te espalhar a tua fama, Deus vai te fazer conhecido e você vai tocar muitas pessoas. E entreguei a palavra, queridos. Só que ele era de uma cor muito diferente. Muito diferente. E eu preciso entender que Deus se move no diferente. Eu e você precisamos entender que Deus se move no diferente. Querendo ou não, queridos, eu e você queremos uma uniformidade. Só que uma uniformidade da nossa cor. Da nossa cor. Quer ver um? Na academia eu vejo muito disso, no meio assim. Eu gosto de usar essas, fica fácil de ilustrar. Às vezes você está conversando com alguém, ou alguém vem conversar de academia, e geralmente eu e você somos o padrão, queridos. Inconscientemente eu me torno o padrão. Quem malha a mais do que eu é o quê? Exagerado. Exagerado, vive para isso, olha que desgraça. Não tem outra coisa para fazer não, só para ir para academia? Quem malha de menos é preguiçoso. Vai morrer de infarto essa desgraça, não faz nada, só come e dorme. Por quê? Porque eu e você, queridos, gostamos de ser a cor, o padrão, e queremos que os outros se encaixem. Mas eu penso assim, e todos deveriam ter a minha. Queridos, Deus se move no diferente. E por mais que o diferente seja estranho. Queridos, conversar com um homem desse, queridos, passar uns dias com um homem desse, que toda hora o cara é espontâneo, você não sabe de onde vem, para onde vai, você fala, meu Deus, Jesus me trata. Já tem o Rodrigo aqui para fazer isso, agora tem outro parecido. Consegue me entender? Precisamos, queridos, reconhecer que Deus se move no diferente, senão nós quebramos a unidade. E
começamos a querer fazer uma uniformidade, uma tonalidade parecida com a nossa. Olha que interessante que Mateus capítulo 12, versículo 24 ao 26 nos fala. Mas os fariseus ouviram isso e disseram: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maior dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então o reino subsistirá? Queridos, aqui existe um princípio, que é o princípio do reino dividido. Queridos, todo princípio que eu quebro hoje, na palavra de Deus, esse princípio vai me quebrar lá na frente. Se eu quebro um princípio hoje, queridos, pode demorar 1 mês, 6 meses, 10 anos, mas ele vai me quebrar lá na frente. Todo reino dividido contra si, toda divisão tem uma consequência. Torna um reino deserto, destrói cidades e casas. Se dividirmos algo aqui, queridos, não entendermos o propósito da unidade, nós dividimos aqui. Aqui na frente nós vamos viver um deserto, nós vamos ver um deserto. Falam amém aí, queridos. Por isso a importância de sermos um, queridos. Somos uma unidade, somos um. Como igreja local aqui, queridos, nós somos um. Como igreja em Vitimarsum, nós somos... pera lá, pastor. Queridos, se nós não pagarmos o preço da unidade aqui, nós não vamos ver o óleo sendo derramado aqui. Nós queremos o óleo, mas nós não queremos o processo. Queremos um avivamento, sim ou não? Queremos o óleo, sim ou não? Foque no processo. Foque no processo. Pastor, como gerar unidade? Pastor, como nós geramos unidade? Primeiro, reconheça que você não sabe tudo. Eu sei que é ruim falar para alguns aqui que são quase semideuses, mas a gente precisa reconhecer que a gente não sabe tudo. Por mais que você seja apóstolo, profeta, sei lá, querubim ungido, alguma coisa parecida, você vai precisar reconhecer que você não sabe tudo. Reconheça, eu não sei tudo. Olha o que Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 11 nos fala. Presta atenção aqui. A mim, o menor de todos os santos, foi-me dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades das regiões celestiais. Versículo 11. Eu não pus o 11, vou ler o 11. Não precisa do 11, até o 10 mesmo. O que Paulo está falando aqui, queridos? Paulo está dizendo que Deus ocultou um mistério durante muito tempo, para que no tempo que nós vivemos hoje, queridos, esse mistério seja revelado através do quê? Da multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecido esse mistério. Presta atenção aqui, existiu um mistério oculto em Deus, queridos, Deus ocultou um mistério, e Ele trouxe a Paulo a revelação desse mistério, que Jesus salvaria os gentios, que a salvação chegaria aos gentios. Só que qual que é o grande problema, queridos? Vamos voltar lá no tempo de Jesus. O que os judeus pensavam? Nós somos detentores da lei, nós sabemos tudo, nós entendemos tudo, nós somos mestres da lei, nós temos a palavra de Deus e nós sabemos tudo. E eles se fecharam naquele conhecimento achando que sabiam tudo. De repente, queridos, Deus faz algo novo. E Paulo tem a revelação desse mistério e começa a pregar aos gentios. Tanto é que as pessoas não entendem nada. Consegue me entender?
Os judeus se fecharam neles mesmos, achando que eles sabiam tudo, queridos. E acabaram crucificando o Rei da Glória. Eles não reconheceram a Jesus. Não sabemos tudo, ou melhor, queridos, sabemos muito pouco, queridos. Por quê? Porque a sabedoria de Deus é infinita. Queridos, tem lugares, queridos, ocasiões, tempos na nossa vida, queridos, que nós precisamos fazer o quê? Dar um passo para trás. Preste atenção aqui em mim. Existem tempos da sua vida, queridos, que você precisa dar um passo atrás, você precisa recuar e começar a ver as coisas. Para quê? Para que a sua visão se amplie. Fala amém aí, crente. Para que a sua visão se amplie. Muitas vezes nós temos que dar um passo para trás e falar, espera lá, deixa eu ver. Pastor, você está falando que eu não tenho que ter as minhas convicções? Claro que você tem que ter as suas convicções bem cravadas. Mas todas as pessoas que viveram um avivamento pessoal, você pode perguntar para qualquer um aqui, chegou um tempo na sua vida que ele teve que dar um passo para trás. E falar assim, eu preciso olhar de forma mais ampla. E absorver. Os que não absorvem, queridos, vão continuar pensando no mesmo jeito, da mesma maneira. Deus só faz assim, é desse jeito e é aqui. Consegue me entender? Não estou falando para você não ter convicções. Estou falando para você dar um passo atrás e falar, Deus, então tá. Todas as pessoas que tiveram um avivamento pessoal, queridos, primeiro elas deram um passo para trás. Não estou entendendo o que está acontecendo. Foge da minha teologia. Foge da minha criação. Foge da maneira que eu vejo o ministério. Foge disso. Mas eu preciso ver. E depois que viram, compreenderam. Sim ou não? Como nós geramos unidade? Reconheça a obra de Deus na vida do seu irmão. Reconheça a cor do seu irmão. Valorize pontos fortes. Olha o que Filipenses, capítulo 2, versículo do 2 ao 4 nos fala. Então, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Preste atenção aqui. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. E não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Queridos, Paulo é enfático aqui. Não façam nada por interesse pessoal. Por quê? A busca pelos nossos interesses egoístas, queridos, quebra a unidade. A busca pelos nossos interesses, queridos, pelos nossos interesses pessoais, quebra a unidade. Queridos, eu vi igrejas sendo quebradas por pessoas que buscavam seus interesses pessoais. Eu vi ministérios crescerem, queridos, crescerem em cima de coisas pessoais, aquilo que as pessoas queriam. E isso é uma tragédia. Eu acho que tinha que ser assim. Geralmente, queridos, em torno dessas palavras, queridos, desse achismo, que é só para defender um interesse pessoal com relação a isso, queridos, que muitas vezes está maquiado com uma espiritualidade plástica e falsa, e quando é descoberto, só tinha um interesse pessoal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós falamos de igreja local, queridos, a igreja local, queridos, não é nem o que eu quero, como pastor. Não chega nem perto do que eu quero. Porque no mínimo, um pastor local, ele tem que ter temor para orar. Deus, o que o Senhor quer fazer no meio desse povo? Consegue me entender? E geralmente, queridos, quando os interesses pessoais se envolvem no meio, queridos, se misturam, eles sempre estão disfarçados de uma espiritualidade plástica, falsa.
Quando nós olhamos para uma festa de unidade dessa, queridos, nós temos que nos render e falar assim, nós não queremos buscar os nossos interesses pessoais. A gente não está afim de aparecer, a gente não está afim de ter interesse, de ganhar dinheiro, de qualquer coisa, queridos. O nosso único interesse, queridos, é estar nesse lugar para quê? Para servir e gerar unidade. Não queremos reconhecimento, não queremos que falem bem de nós. Consegue me entender? É uma linha muito estreita, queridos. Muito fina. Pessoas que buscam só os seus interesses, queridos, são pessoas perigosas, queridos, que não entenderam o Evangelho. Pessoas que buscam só os seus interesses, elas se tornam perigosas, queridos. Perigosas. Consegue me entender? Considere o seu irmão superior. Ah, pastor, não dá, eu conheço a praga. Não dá, pastor, olhe, não tem como, pastor. Queridos, preste atenção aqui, nós não deveríamos olhar para as pessoas do passado para o presente, mas sim do futuro para o presente. Por quê? Por quê? Queridos, você tem uma visão com relação ao outro, sim ou não? Nós temos uma visão de pessoas, nós olhamos para as pessoas, temos a nossa opinião com relação a pessoas. Está errado isso? Não está errado, você pode ter tudo certo. Só que quando você olha, queridos, e você ora por alguém, impõe as mãos sobre alguém e ora por essa pessoa, ou você ora, sabe quando a Bíblia fala assim, ore por aqueles que vos perseguem, orem pelos seus inimigos, mesmo se a pessoa não sendo inimigo, mas você não tendo afeto com ela, você começar a orar por ela, Deus vai falar algo a respeito dela para você, sim ou não? E geralmente vai falar a respeito do propósito dela. Que nem eu dei o exemplo. A cor daquele rapaz, queridos, não é a minha cor, queridos. Mas quando eu olhei para ele, o Espírito Santo me falou, eu tenho um projeto e um propósito para ele, do futuro. E não vai mudar a cor dele, vai continuar do mesmo jeito. Mas Deus mostrou aquilo que ele ia fazer nele. Está me entendendo? Quando você ora por alguém, queridos, Deus vai mostrar o futuro, o propósito, o plano, o projeto. Aonde Deus quer levar ela. Então nós deveríamos não olhar as pessoas do passado para o presente. Ah, pastor, há 20 anos atrás aquela praga me passou para trás. Não, não é isso, entendeu? Não é dessa maneira, olhar para o passado. É olhar e olhar para o futuro. Deus revela o futuro da pessoa para você, revela quem ela é em Cristo Jesus, e você olha do futuro para o presente. Está desse jeito, mas Deus vai ajeitar, vai levar para lá, vai. Sim ou não? Consegue me entender? E daí nós geramos unidade, queridos, nós começamos a gerar unidade. Por quê? Porque daí nós começamos a falar do propósito, queridos, nós começamos a olhar para o propósito, queridos. Começamos a olhar para aquilo que Deus tem para a vida dela. Sim ou não? Olhe para as pessoas segundo o propósito que Deus tem para a vida delas. Segundo aquilo que Deus tem te revelado em oração. Ore pelas pessoas e pergunte, Deus, eu tenho dificuldade com essa pessoa. Mas o que o Senhor tem para ela? Deus, nós temos dificuldade com tal igreja, mas o que o Senhor tem para essa igreja? O que o Senhor tem? Entre no processo. Entre no processo. Queremos um avivamento? Sim ou não? Sim ou não? Queremos o óleo na nossa cabeça? Sim ou não? Precisamos entrar no processo. Tome um passo hoje falando assim, eu não vou falar mal de ninguém. Aleluia. Eu não vou falar mal. Pastor, eu preciso trazer algumas observações. Sou líder de grupo familiar, preciso trazer algumas observações das minhas ovelhas. Preciso ministrar usando o exemplo. Tem problema? Claro que não, querido. Lugar seguro. Você fala, ó pastor, estou com dificuldade com esse tal, com esse tal, com esse tal. Às vezes eu tenho que pegar pessoas, queridos, tem exemplos, a gente está treinando uma liderança jovem, tem coisas que eu vou ter que pegar, ó, tá vendo aquilo ali que fulano de tal fez? Não faz igual. Isso é falar mal? Não, é dar de exemplo. Consegue me entender? Sim ou não? Ó, não faz igual aquilo ali, ó, vai dar rolo, não faz isso, não faz aquilo. Você vai organizando, queridos. Agora você não fala mal por falar mal, aquela praga, começa a falar mal, junto, vamos fazer isso, consegue me entender? Quando eu faço isso, eu quebro a cultura, queridos, e é essa cultura que a gente precisa quebrar aqui. Se a gente não quebrar essa cultura, queridos, o óleo não desce.
Porque muitos querem o resultado do óleo, muitos querem a unção, muitos querem o mover, muitos querem ver as coisas de Deus acontecer, muitos olham só para o resultado, mas o processo é esse, queridos. É o processo de gerar unidade. E para gerar unidade nós precisamos quebrar essa cultura, queridos. Quebrar a cultura de se reunir para falar mal dos outros, quebrar a cultura de se reunir para falar mal do que não está dando certo, quebrar a cultura de se reunir e ficar falando, não dá certo isso, não dá certo aquilo, não dá certo isso, não dá... Se não está dando certo, queridos, procura respostas. Pergunta todo mundo tem, sim ou não? Você está me entendendo? Porque se a gente não gera isso, queridos, o óleo não desce. Quebre a cultura do Deus da fofoca, renove a sua mente. Salmo 133, versículo do 1 ao 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce a barba de Araão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do o irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Escolha pelos processos. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso dentro de você? Escolha pelos processos. Escolha pelos processos. Se você precisa de uma restauração no seu casamento, escolha pelo processo. Se você precisa de um avivamento pessoal na sua vida, escolha pelo processo. Tire os olhos do resultado e foque nos processos. Vamos nos colocar em pé, vamos orar aqui.